Boa noite, estamos no ar, ao vivo, pelo Facebook do Grupo A Hora e também pela 102.9, Rádio A Hora 102.9. Está iniciando mais um programa Negócios em Pauta. Negócios em Pauta, que é patrocinado, um projeto do Grupo A Hora, em parceria com a CIL, que visa encorajar e qualificar a gestão nas empresas. É patrocinado por Bebidas Fruc, Unimed, Pulseg, Rasa Advogados, Olicenter e Prefeitura de Lajeado. O projeto conta com o apoio da Univates, Sincovat, CDL, Sebrae e SIC Vale do Taquari. O assunto de hoje: os pequenos negócios na região pós-pandemia. Como painelistas, nós convidamos o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, André Bicker. O consultor empresarial, Fernando Rezing. E também o diretor da rede de lojas Prata, Rômulo Vier. Senhores, sejam bem-vindos ao primeiro painel, a primeira live ao vivo, aqui no Grupo A Hora do Negócios em Pauta e também pela Rádio A Hora 102.9. O futuro dos negócios, especialmente dos pequenos, aqui do Vale do Taquari. Eu queria, para início de conversa, como os senhores percebem o empresário, especialmente o pequeno, neste momento em que ainda pairam muitas dúvidas sobre o futuro, ou que seja para os próximos 2, 3 meses que nós temos pela frente. Quem se habilita? Fernando. Eu vou começar, Dair, porque a gente pode falar um pouquinho de tendência, né? E a tendência ela vale para o pequeno, para o médio e para o grande. Então eu separei aqui o que a gente tem lido e observado com relação às tendências. São 4 pontos principais. O primeiro seria, e eu vou tentar traduzir sempre assim, essa questão de teoria, né, porque às vezes a teoria é distante da realidade do pequeno, né? Ele fica imaginando, pô, isso é uma conversa muito teórica, né? Então, vamos começar assim, volume de dados é uma tendência, né? O que é o volume de dados, às vezes, para um pequeno? É o caderninho do crediário, né? É organizar aqueles dados que ele tem com a relação aos clientes que ele atende. Então, ele poder entender o que é a carteira de clientes dele e começar a organizar isso. Porque muitas vezes, por ser pequeno, acaba sendo tudo muito informal e não há registro de dados. Então, eu começaria destacando esse ponto como uma tendência importante. Se você está hoje com poucas atividades comerciais ou com atividade reduzida, quem sabe um olhar sobre esses dados dos clientes, um telefone, uma lista de WhatsApp, para organizar isso e saber quem são aqueles clientes, os consumidores, que normalmente fazem parte daquele estabelecimento ou daquele serviço. Uma outra questão que surge como uma tendência muito importante é a questão da conectividade, né? Então, como a gente fala do digital, a necessidade de fazer parte do mundo da internet. O que é o mundo da internet, às vezes? É pelo menos ter o acesso à internet. Você ter acesso a redes sociais, que pode ser feito hoje num celular. Mas você precisa ter, de forma organizada, pelo menos o acesso. Seja a dados, seja uma linha de telefone digital, internet, né? Ou até fibra ótica, enfim. Uma outra coisa que é uma tendência muito forte é a questão das habilidades eletrônicas, né? Então, assim, as pessoas, os profissionais, enfim, se você entende que o espaço físico ele também é virtual, você precisa, então, treinar as pessoas ou buscar esse conhecimento para conseguir trabalhar a questão das habilidades, que é uma competência, né, para as pessoas, seja o proprietário, sejam as pessoas da família, é importante. Uma outra coisa que é muito dito hoje é a questão do menos é mais, né? Então, assim, a compra local, o apoio ao próximo, um comprando do outro para poder apoiar, né? Porque está todo mundo na mesma crise. Então, se eu tenho condições de fazer um consumo, por menor que ele seja, tenta priorizar o mais próximo, porque provavelmente ele vai estar numa cadeia de suprimento mais próxima, ele vai estar
gerando renda, impostos e empregos naquela localidade. Então, o menos é mais nesse sentido. Evitar grandes deslocamentos, grandes concentrações, né? Essa é uma forma de interpretação. Hoje a questão da saúde ela é primordial para poder operar. Então, assim, o respeito às questões sanitárias, não só com relação à higiene, a gente precisa pensar também nas questões de saúde mental. Né? As pessoas precisam se motivar e motivar as equipes. Então, quanto menor o estabelecimento, maior a intimidade, né? Maior se sabe das dificuldades. Então, muito, muito importante isso. E, por último, das que eu elenco aqui, das principais, é a questão da cadeia de suprimentos, onde os pequenos também precisam se reestruturar no sentido de buscar fornecedores que consigam suprir na ausência na questão das fronteiras que estão fechadas hoje. Então, se daqui a pouco você adquire produtos que não são confeccionados, produzidos dentro do território, você tem que cuidar com essa questão das fronteiras e buscar, então, alternativas de fornecimento viáveis. Né? Então, eu elenco assim, esses pontos como tendências, né, como principais pontos. Lembrando que por que isso está se tornando importante? Porque o vírus fez com que nós tivéssemos que nos afastar em termos de concentração. Né? Então, você não pode ter a mesma quantidade de pessoas por metro quadrado que você tinha antes em virtude da propagação do vírus. Isso faz com que todos os negócios em que tenham essa característica tenham que ter cuidado. E aí a gente tem que fazer uma referência em saúde à questão do ar-condicionado. Né? Há uma tendência de que espaços fechados tenham maior dificuldade, justamente porque eles têm uma dificuldade de renovar o ar. Então tem que se buscar alguma alternativa de renovação de oxigênio, enfim, para que o vírus não fique naqueles ambientes e as pessoas se sintam seguras em frequentar. Eu acho que esses seriam os principais pontos. André Bicker, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, ouvindo essa introdução que o Fernando faz, falando do aspecto de valorização local, da profissionalização, mas principalmente também de criar essa habilidade para com a tecnologia, que é uma coisa nova. Por exemplo, o Negócios em Pauta vinha sendo feito de forma presencial. Hoje, os nossos telespectadores estão podendo acompanhá-lo pelo Facebook, pelo rádio. Quer dizer, todos nós estamos nos reinventando, mas aquela loja, aquele comerciante que ele não domina a tecnologia como, teoricamente, quem é do meio domina, você acredita que essas tendências que o Fernando relatava, elas serão fáceis de serem assimiladas ou nós vamos levar um tempinho para isso? Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite, Fernando, Romulo, espectadores do Grupo A Hora e ouvintes também da rádio. Eu acredito que certamente haverão dificuldades, né, Adair? Até porque a gente tem diferentes tipos, mesmo nos pequenos empreendedores, nós temos diversas qualidades, digamos, né, de pessoas mais novas que estão começando a empreender, de pessoas que já passaram, talvez, por algum negócio maior hoje, têm o seu negócio próprio e talvez não estejam, num primeiro momento, tão abertos a essa mudança e até pensam numa dificuldade de se adaptar. Mas penso que temos ferramentas para fazer com que isso ocorra. Né? A gente tem, já em desenvolvimento, inclusive, com a parceria do CDL, da ACIL, uma plataforma de marketplace. Né? A gente sabe que até o Grupo A Hora também já tem uma plataforma, mas a gente está buscando ter uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta hoje de vital importância, que não tem um custo tão alto e que pode dar resultados a curto prazo. Claro que para tu utilizares uma ferramenta dessa, por exemplo, de marketplace, tu vai ter que ter alguém que faça a introdução dos produtos naquela plataforma. Então, alguém que nunca mexeu com isso vai ter dificuldades, né, Fernando? Mas aí é a questão de oportunidades. Nós temos muitas pessoas e muitos jovens que estão capacitados para isso, que talvez, às vezes, até nem tinham esse olhar comercial, e que está aí uma oportunidade de negócio dessas pessoas também se inserirem no mercado. Né? Então, as coisas já estavam sendo muito rápidas e acho que daqui para frente ainda mais. Né? O comércio de rua não vai perder, a gente sabe ainda o tamanho e a representatividade que ele tem em Lajeado, mas alternativas virão.
própria questão que a gente fala de valor de aluguéis, aí, que, na Júlio de Castilhos, por exemplo, que tem muitas lojas que não vão conseguir manter isso. Então, é uma necessidade essa ida para o virtual. Né? Não é simplesmente uma escolha, agora eu vou. Não, às vezes, em alguns lugares, vai ser a única alternativa, né? De se colocar e se colocar logo. Nós temos o próprio Promove, que também, né, nesse momento, ficou um pouco mais, digamos, com menos movimentação, mas temos reunião já semana que vem, e a gente também procura, através do Promove, ter, de repente, algumas ferramentas em conjunto com o Tecnovates, que a gente já tem um edital de inovação rolando, mas daqui a pouco fazer alguma coisa mais voltada, né, para o próprio empreendedor aqui local, para que a gente possa dar ferramentas, ajudar eles, para que eles tenham essa inserção rápida, né, para que não fiquem, né, porque a roda está girando, e quem não conseguir sair dessa provavelmente seja esmagado, né? Então a gente não tem muito tempo para que as pessoas aprendam, e tem que ser quase que, digamos assim, na marra, né? As dificuldades estão postas, né? Não vai ser fácil para ninguém, e tem que haver uma dedicação muito grande. Quem não tiver essa dedicação vai ter muito mais dificuldade de se inserir, né, nessa nova realidade que a gente tem aí pela frente. Rômulo, faz sentido isso para ti, ouvindo o Fernando, ouvindo o André? Na prática, funciona bem assim? Diz aí. Boa noite, Adair. Boa noite, Grupo A Hora. Boa noite, pessoal que está na rádio. Boa noite aí, turma. Né, prazer poder estar sendo convidado. Represento a Lojas Prata, mando um abraço para todos os nossos clientes e todos os nossos funcionários. Como vice-presidente da CIL de Relacionamento, eu me sinto com a missão incumbida de passar um pouco da realidade, de alertar o nosso empreendedor. E como diretor do CDL, presidente Aquiles, eu também me sinto com essa necessidade de fazer a minha parte social. Eu vou ser transparente e autêntico, né? O circo está armado e o palhaço é o empreendedor, né? Que teve que fechar todas as suas lojas, todos os seus negócios, e simplesmente numa demanda coletiva, e agora salve-se cada um do seu jeito, né? É isso que está instaurado aí. E é uma tristeza porque o empreendedor, mais uma vez, vai ter que lutar sozinho. E eu tenho certeza, eu confio muito nas pessoas, no espírito empreendedor que tem dentro de nós. E eu tenho certeza, o amigo em casa que está nos escutando, acho que como a pauta ela vem para esse lado, né, o programa com certeza tem uma audiência qualificada nesse nível de empreendedorismo. Eu quis trazer 5 tópicos que eu acho que é importante a nossa comunidade, o empreendedor local, o pequeno e o médio e o grande também. Na seguinte questão: instinto de sobrevivência, Adair. André, esse é um momento de muita cautela para quem está empreendendo, porque está tudo muito escuro e tateando, né? Então eu vejo assim, é um sangue frio, é um plano operacional para uma nova realidade. Tu citaste o aluguel, né? Com certeza nós vamos ter uma venda muito menor nos próximos 24 meses, né? Só que quem é o proprietário do aluguel não sente isso aí, então ele vai demorar até realmente trazer para um valor justo, real do mercado. E aí sim, vai ter uma dança das cadeiras, quem tiver a fim de pagar para ficar, para esperar, ou quem vai trocar de local, enfim, aí é uma negociação, mesmo imposta coletivamente, mas as entidades não estão sendo tão unidas o suficiente, e nem ainda não temos uma força do governo dizendo que é um problema coletivo, porque está nas nossas costas do empreendedor salvar os empregos, salvar os impostos, salvar o giro da economia. Mas o aluguel, que representa 40% do custo fixo de 80% das empresas, estão mandando negociar individualmente. Quando tem pessoas altruístas, proprietários altruístas, que estão sendo sensíveis e estão reconhecendo o momento da dificuldade e estão fazendo sua parte social. Enquanto em alguns locais, realmente, pessoas que têm bastante
posse e dinheiro, não estão tendo a sensibilidade. Eu cito aqui casos de academia na cidade que estão tendo 0 desconto, estão fechadas há 60 dias ou sem fluxo. E poderia citar N exemplos. Eu vou até citar um exemplo de um proprietário de imóvel nosso, que a gente aluga. Ele nos concedeu um desconto justo. Ele já vinha sendo parceiro nos últimos 3 anos com nós, que sabe que a crise não é curta, ela vem de um tempo. E nesse momento, o que ele fez? Ele concedeu mais um desconto. Agradeci tudo e ele pediu para nós antecipar 6 meses, porque o negócio dele está completamente parado e ele está sem caixa. Então ele deu um desconto e a gente antecipou 6 meses para ele, porque ele está terminando uma obra interna. Ou seja, a gente também está flexibilizando, também tem as parcerias para dar certo nisso aí. Mas veja só, o instinto de sobrevivência daí, ele vem assim, ó, por intervenções no negócio muito rápidas e ousadas. Fernando, confere se eu estou falando certo, né? Tem que ser um pouco ousado, né? O Fernando nos ajuda também e ele sabe que tem que ser atitudes ousadas. O que a gente tem visto, Adair? Nós estamos preocupados, nós, Lojas Prata, poderia falar de outros setores, falar de nós que eu domino um pouco mais. Preocupado com a coleção primavera-verão desse ano e o outono e inverno do ano que vem. Ah, mas por que, Romo? Porque eu sei que o meu fornecedor está com muita dificuldade. Nós, como empresa, fizemos a nossa parte social, aceitamos todos os pedidos de inverno e vamos dar um jeito de alongar, de fazer essa roda girar. Eu sei de empresas tradicionais no Rio Grande do Sul, eu falo de empresas que tem mais de 50, 100 lojas, cancelaram todos os pedidos. Ou seja, cancelou os pedidos lá na indústria. Cara, é terror e pânico. Os caras não sabem para onde ir. Ele não conseguiu negociar o título da venda dele, ele não conseguiu descontar o título, não conseguiu fazer a cadeia andar e está com 4, 5 milhões parado dentro do CD dele e vai vender para quem isso aí? É moda, gente. Vai ser uma cadeia que não vai andar. Então, voltando agora para o negócio local, daí, fugir dos descontos. Para a economia girar, daqui a pouco o cara pode perceber, não tá andando a minha economia aqui, meu negócio não está andando, vou reduzir o preço. O serviço lá que ele fazia caiu, vai reduzir. Vai ter dificuldade de recomprar de novo o produto, talvez não vai ter mais prazo de pagamento para pagar, vai ter que puxar dinheiro do caixa à vista. Talvez não vai ter condições de estar operando, então valorize o que é seu, não saia dando desconto, mantenha a margem, vende um pouco menos em número de volume, de quantidade, mas mantenha a margem. Fernando falou muito bem do canal das evoluções todas, das tendências, né, Fernando? Cara, digitalização ao máximo, né? Aonde tu conseguir digitalizar e evoluir, e se transformar, cria esse canal. Eu vou discordar do André e eu vou fortalecer o espírito empreendedor, André. Vai ter dificuldade, mas nós vamos superar. Cara, há 40, 50 anos atrás, o cara tinha que ligar a TV e trocar de canal. É simples, a digitalização é um processo simples. E depois de ser feita, vai botar a mão na cabeça e vai dizer, cara, não é possível não fazer isso antes. Então, são 3 coisas que eu já falei. Instinto de sobrevivência, fugir da palavra desconto, digitalização em escala, a consolidação de Darwin, né? É um ponto muito importante falar disso aí. Por que eu penso assim, ó, Fernando? Eu não estou falando, veja só, a crise abala os fracos. Cara, qualquer um poderia dizer assim, então eu estou meio ruim do caixa aqui, eu não vou ir adiante. Não, meu irmão. Pelo contrário, o caixa é uma das variáveis. O negócio na crise é as entidades, aquelas empresas que estavam com a engrenagem, na tendência de não conseguir se unir, na tendência de não estarem motivados, na tendência de não estarem se fortalecendo, se unir, elas terem mais dificuldade nesse momento, porque a base está desestruturada. Então, nesse momento, entre tantos tópicos que tu tem que trabalhar para não te enfraquecer, para não ser um dos Darwin ali, tu tem que trabalhar a base, te fortalecer muito, porque isso é muito mais importante que qualquer caixa. Eu tenho usado uma metáfora, Dair, me permite, de uma transportadora. Olha que interessante. Um caminhão na estrada, certo? Que está sem frete, ele é um combustível que está gastando e tu só tem prejuízo. Agora, a parcela do caminhão, se o caminhão estiver parado, tu atira lá para frente e volta a negociar. Ou seja, é isso que eu digo hoje. O prejuízo de hoje, de quem está bem estabelecido, de quem está forte lá dentro, de quem está unido para vencer, o prejuízo de hoje ele pode ser pago lá na frente. Ele pode ser repactuado, ele pode ser conversado. A gente mesmo, da mesma forma que a gente antecipou esse aluguel para o pessoal
numa cidade aqui, do nosso Vale do Taquari até, a gente teve lugares que a gente pediu ao contrário. Tu me dá os 50%, tu me dá os 50%, me dá 30%, não vou falar em valores para não direcionar os negócios, tu me dá um desconto, porque tu sabe todas as dificuldades que eu fiz, né? E eu te pago lá na frente. Cara, um exemplo aqui, vou falar o exemplo que é um exemplo que daí favorece ao proprietário de uma maneira positiva. Montenegro, nossa loja nova lá. Eu pedi para ele, cara, não consegue juntar março e abril e tocar lá para dezembro, onde nós somos fortes? Ele disse, tô contigo, velho. Tu entende? Então, cara, ele também está querendo que eu fique lá, eu também tenho funcionários lá, eu também estou de uma maneira bacana. E ele está acreditando em mim, ou seja, isso é uma maneira de trabalhar. Estou me estendendo, né? E a outra parte, tá? Seria a inovação, Fernando. Eu acho que os canais, o André estão trabalhando de maneira legal, o Adair é cansável, inovador, e isso fortalece a nossa comunidade, porque mais pessoas da comunicação também estão se inovando, e quem ganha é todo o Vale. A inovação tem que fazer parte. Nós abrimos no balcão da CIL, na CIL, balcão de negócios, onde a gente fez o quê? Onde a gente implorou para os empreendedores da veia de alimentação, que pulsa muito forte ainda, que quase não teve queda, que eles têm que segurar o barco no nível de empregos. Então a gente abriu um balcão de negócios lá, onde vem a calhar todas as campanhas de compra local sendo feitas, que lá empresários daqui renovem seus portfólios e consigam atender as cadeias local, como o Grupo IMEC, como a Rede Super, que já compraram o balcão de negócio e estão chamando os empresários para dizer o que vocês têm para vender para nós, porque nós estamos com a veia toda ligada aqui. No início seria essa a minha contribuição, André. Muito bom. Bom, eu queria retomar um tema e aproveitar que também dizer que nós temos os nossos espectadores espalhados por tudo que é a cidade. O Adriano Luiz Cato está nos mandando uma boa noite de Capão, e diz que meio campo de qualidade. Um abraço a todos aí, é fato, né? Em outras épocas nós estaríamos todos lá na CIL, falando aí para 100 empresários, e aqui nos possibilita aí vários formatos e vários canais. Fernando, de tudo que o Rômulo, que é o nosso testemunho no aspecto lojista e pequeno empreendedor, como somos todos nós, na grande maioria, aqui no Vale do Taquari, chama a atenção. E eu queria te ouvir, Fernando, porque tu tens uma experiência enorme, não só como consultor, mas como profissional em grandes corporações, e me parece que essa tendência de valorizar os produtos locais, mas também de exercitar, e aí é praticar de fato, o capitalismo mais consciente e não o capitalismo predatório, que é aquele capitalismo que só extrai, só explora, e eu sempre o lucro máximo e o outro que se ferra, com perdão da palavra. Me parece que caminha nestes dois pontos o futuro em relação aos negócios virtuosos e daqueles que vão permanecer. Tá certo ou errado? A gente já vem desde o final de março, a gente já vem com isso, né, Daí? A gente falou bastante sobre isso já. E é muito bom ouvir o André e ouvir o Rômulo, porque o sangue pulsa, né? E o empreendedor, ele precisa ter esse lado latino também, né? E o gestor público, ele tem que também ter a coordenação, né? A equidade. Então, é bacana o debate. Sobre o capitalismo consciente, quando a gente fala na tendência, e de novo, o que eu estou trazendo de tendência é mais no sentido de que isso sirva para todos que estão nos ouvindo, né? Então, a tendência do menos é mais, ela tem total apelo do propósito no capitalismo consciente. Mas o que é isso na prática? Também a gente precisa trazer isso para o mundo real, né? E essa, às vezes, é a dificuldade quando a gente tenta trazer macro tendências. Eu vou num mercado comprar um produto, eu preciso que aquele produto esteja disponível, eu preciso que aquela marca, eu identifique ela como uma marca regional, que ela tenha qualidade, prazo de validade, que ela seja uma empresa que recolha seus impostos, que ela tenha trabalhadores nos níveis de qualidade e proteção ao trabalho que nós entendemos como dignos, né, dentro da legislação. A gente tem vários e vários exemplos. Mas como é que isso fecha? Isso vai fechar esse ciclo, ele vai se tornar virtuoso, e por isso que quando o Grupo A Hora lançou a campanha do Compre o que é Nosso,
A gente começou trazendo isso no seguinte sentido. Eu vou explorar o que é essencial agora. E o que é essencial? Alimento. Por que o alimento é essencial? Porque o alimento ele não pode faltar nas cadeias de suprimento para nos abastecer como Vale. Só que nós estamos no Vale dos Alimentos. Na medida em que eu faço essa roda girar no essencial do Vale dos Alimentos, e aí não é Lajeado, é o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo, e a gente pode até aumentar um pouquinho esse raio de ação, pensando em Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, né, o Vale dos Sinos, porque são regiões que, se a gente for pegar bem na essência, elas abastecem a região metropolitana. Quando o empresário escolhe a região de Lajeado, o Rômulo citou Montenegro, né, provavelmente os consumidores da loja do Rômulo em Montenegro, muitos estão associados a empresas de Montenegro, que ou abastecem o polo petroquímico ou abastecem a região metropolitana. E é lá que está o grande percentual do PIB. Então, nós aqui, o que nós deveríamos estar priorizando? Mas aí, quando eu digo nós, é como consumidor. Primeiro, o consumidor vai comprar um leite só por ele ser aqui da nossa região? Não, ele vai querer comprar um leite que tenha tudo que eu citei, os seus benefícios, mas que também tenha preço. Né? Porque não adianta, o consumidor ele quer o máximo benefício sempre. O que a gente está provocando é que este hábito comece a mudar. Então, quando ele vai entrar num estabelecimento comercial, ele identifique esses produtos como sendo da região. Lá no açougue, lá na mercearia, na padaria, em todos os produtos. Nós temos aqui no Vale empresas de higiene, indústrias muito boas que produzem produtos de higiene. Nós temos empresários pequenos, dentro dos seus segmentos, que converteram as matrizes industriais para produzir álcool em gel. Seja em spray, seja em... Então, isso é inovação, quer dizer, o pessoal está entendendo que higiene e alimentação são saudáveis. Quando a gente vai para o capitalismo propósito, né, para o capitalismo consciente, o que a gente quer? Evitar distâncias de logística, porque aí eu evito dano ao meio ambiente. Garantir renda, garantir que os impostos fiquem aqui e, fundamentalmente, quando a gente já dizia isso lá no final de março, garantir emprego. Porque agora, o que vai acontecer, já está acontecendo, é que nós vamos ter, sim, infelizmente, o desemprego. Ele vem, isso já está acontecendo. Nós temos alguns dados que já mostram isso no primeiro trimestre, especificamente na segunda quinzena de março, mas abril deve vir com um indicador mais forte, e isso vai afetar o consumo do que não é essencial. Porque todos os apoios que o governo deu, esse dinheiro ele vai acabar migrando para aquele consumo do que é essencial, então ele vai para o mercado. Mas quando eu vou nos mercados, Adair, mesmo nos de bairro, nos pequenos, a gente ainda não tem esse hábito de ver lá uma preferência de produtos locais. Tanto na oferta, como nós, como consumidores, nós ainda não temos isso como hábito. A gente sabe que um hábito leva aí 90 dias para se tornar uma atitude, né? Então, eu ainda espero, eu tenho essa expectativa de que a gente vai batendo nessa tecla. O Rômulo citou bem o que a CIL está fazendo. A gente viu várias campanhas, CDL, município de Teutônia, Assembleia Legislativa. Ontem eu lia que a CNI está lançando uma campanha nacional para que o brasileiro consuma produtos nacionais de origem brasileira. Né? Por que tudo isso? Porque nós temos fronteiras fechadas, porque nós temos ciclos de suprimento que estão sendo revistos. Né? E aí o que vem? Vem o propósito. E o propósito é a cultura. E a cultura é tornar hábito de consumo das coisas que nós produzimos. E eu acho que o Vale do Taquari tem essa oportunidade, como talvez nunca poderia ter, e aí a oportunidade que a pandemia traz. Né? E eu ainda acho que nós podemos aproveitar muito mais isso. Talvez a pandemia terminando num período aí de 90 dias, a gente perca essa oportunidade como algo permanente. Né? André, tu acha que o poder público pode liderar esse processo? Porque a Hora faz a sua campanha, a CDL faz a sua, todos os veículos estão imbuídos do mesmo propósito, os veículos de comunicação, as entidades e tal, mas o poder público, porque ele é uma máquina viva que funciona permanentemente, ainda que as entidades também sejam muito ativas na nossa região, mas o poder público ele é uma locomotiva em permanente movimento e tu achas que isso cabe no guarda-chuva do governo ou vocês querem mesmo estimular a iniciativa privada? Nesse sentido que o Fernando coloca.
Adair, nós já, inclusive, participamos, né, desse movimento que está acontecendo aí com representantes, não só com as entidades, mas com pessoas físicas que são empreendedores e que pensam um pouco fora digamos, da caixa, que não é aquele pensamento do dia a dia, e tem sido montada uma campanha que busca justamente fazer com que todas essas diversas iniciativas tenham um corpo maior. E aí eu acho que é muito mais salutar vindo dos próprios empreendedores, quando eles têm, na sua essência, trazem isso para dentro do movimento, que eles é uma palavra que é própria, é o próprio empreendedor que está passando de um para o outro. Porque do poder público acaba muitas vezes tendo uma coisa que mais uma campanha, enfim. E, querendo ou não, nós esse ano também temos uma questão de limitação em função da própria o ano eleitoral, né? Então, a lei tem algumas restrições quanto às próprias verbas publicitárias que possam ser utilizadas pelo poder público nisso, né? Então acaba tendo uma certa dificuldade. Mas o poder público, por exemplo, ele demonstra, de alguma forma, aqui em Lajeado, por exemplo, a valorização quando quase 70% de tudo que a prefeitura compra é do empreendedor local, né? Então, acho que a gente pode usar exemplos que acontecem aqui para fortalecer essa ideia. E, claro, a prefeitura é parceira para disponibilizar os dados, toda a estrutura, né, no que puder, mas se a prefeitura só, mais uma vez, puxando à frente, parece que, às vezes, não parece que o resultado seria tão efetivo. E, claro, que a gente tem, nessas campanhas, tudo é verba, né? Tu precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecer. Então, isso é uma dificuldade, a gente tem tido, né, uma discussão de como vai fazer esse aporte de dinheiro, como vai ser financiada essa campanha, como ela vai para a rua, né, para poder mostrar para o consumidor a importância de a gente valorizar o que é daqui. E acho que o Fernando coloca muito bem essa questão, porque não adianta só dizer que é daqui, porque o consumidor ele não vai comprar alguma coisa que não tenha qualidade, né? Isso aí já, se tiver, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, que a gente mostrar que as coisas aqui são muito boas. Talvez não tenha o renome ainda de uma outra marca de fora, mas ela tem uma qualidade igual ou superior, né? E aí, o Fernando deu exemplo, aí, nos alimentos a gente tem N situações que mostram isso, né? E que a gente consegue ter realmente efetividade, para que a gente possa fazer com que não só, e aí é outra coisa, né, Fernando, que a gente fala, não só Lajeado, né? Porque Lajeado, por exemplo, a gente tem aqui um comércio muito forte, mas esse comércio é só de lajadenses? Não, ele é um comércio de toda a região. A gente fala do Vale dos Alimentos, não é Lajeado só, né? Lajeado é o centro, mas a boa parte da produção a gente tem ao redor de Lajeado. Então, o que a gente imagina que, inclusive, essa campanha, e já teve outras entidades de fora também buscando informações, para que isso comece em Lajeado e acabe transcendendo, né, os limites do nosso município e que seja um movimento regional. Para que toda essa cadeia, por exemplo, quando a gente fala numa BRF, aqui que fecha, né, não é Lajeado que está sofrendo, é toda uma cadeia regional. E isso a gente pode colocar esse exemplo, né, dos nossos pequenos empreendedores, pequenos e médios empreendedores, porque eles dependem também desse regional, eles não dependem só de quem é daqui para fazer a compra. Lajeado sempre se caracterizou por ser esse centro, né? Então a gente imagina que, claro que Lajeado tem que puxar, tem que ser a locomotiva, mas a gente gostaria que, a partir do momento que Lajeado tenha esse movimento na rua, que outros também possam se engajar e enxerguem nisso uma possibilidade de valorização do Vale e de cada município por si só também, né? Porque acaba cada um sofrendo os reflexos, né, da pandemia de uma maneira um pouco maior, um pouco maior, mas, enfim, quem conseguir entrar nesse espírito certamente vai ter bons resultados na frente, né? Fernando, quando o Negócios em Pauta começou, faz quase 4 anos, 3 ou 4 anos, nós tínhamos a participação de pouquíssimas pessoas no princípio, porque o nosso empreendedor, ele é, na maioria, conservador. As pessoas, elas não têm muito interesse no Brasil em aprender gestão econômica nas empresas. Nós temos muito a cultura
de sair fazendo, sair executando. E nós ainda achamos, especialmente na nossa região, que basta ter boa vontade para você montar um negócio e sair pilotando. Isso está ficando cada vez mais complexo e cada vez mais difícil. A gestão passa a ser cada vez mais importante. E não, quando a gente fala em gestão, nós não estamos falando em algo mirabolante, algo enorme, que tem que ter 300 planilhas, ter curso superior para não sei o quê. Não, gestão mínima, gestão mínima necessária para tocar um negócio. Nós estamos num outro tipo de gestão a fazer, que é a digital, que é a tecnológica, que é se reinventar. Tu acreditas que a nossa cultura mais conservadora vai ter mais dificuldade de fazer isso? Eu gosto de uma frase assim, que ultimamente eu tenho usado bastante, que é o seguinte, o feito é melhor que o perfeito. Né? Mas sim, a gente tem uma dificuldade de aceitar o erro. Né? E num desses negócios em pauta, foi logo que eu voltei lá do Vale do Silício que a gente fez. Né? Foi lá no Univates, teve uma boa participação. Sim. Aí fomos para 80, 100. Isso, foi bem interessante. E em Israel, a gente escuta uma outra situação que é muito da cultura do judaísmo. Né? Na cultura em Israel, se valoriza quem erra. Uma das primeiras perguntas que eles costumam fazer é o seguinte: tu já quebrou? Tu já foi demitido? Porque eles querem ajudar essas pessoas. Né? Porque como dentro da cultura judaica é muito importante um ajudar o outro, porque isso vai fortalecer a cultura, eu trago esse paradigma, ou esse paradoxo para nós aqui no Vale, onde nós temos pensamentos em que o cara que quebra, ele é justamente mal visto, né? Ele é excluído. Né? E nós temos um problema com o erro. Todos nós temos aqui na nossa região problemas com erro. É difícil para a gente, às vezes, admitir erros. Né? E em inovação, se você não admitir o erro, você não vai para frente. Então, por exemplo, a questão do digital. Não há dúvida que ele veio para ficar. Né? Quem não enxergar isso vai ficar fora de oportunidades. Agora, como é que é a pressão do digital entrar no negócio? Então, eu vou dar um exemplo. E eu vou dar um exemplo do comércio. Na medida em que eu não consigo negociar preço com aluguel, se eu sou um comerciante, eu não vou ter outra alternativa que não seja sair daquele eixo. É uma pressão econômica natural, é um trade-off. Né? Se eu não consigo negociar o aluguel e meu caixa não comporta esse aluguel, eu vou ter que sair. Agora, para eu sair, eu vou ter que montar uma outra operação. Quanto custa montar uma operação? Cada um no seu negócio sabe o que significa trocar de um ponto comercial. Né? Então, esses proprietários, daqui a pouco, desses espaços, eles também estão ainda numa fase de negociação que eles ainda não amoleceram. Né? Por quê? Porque o período ainda é curto. Né? Eu não estou aqui defendendo A ou B. Eu só estou tentando trazer vertentes econômicas. Pois bem, isso vai fazer com que eu tenha que trazer o meu consumidor para um outro local, ou que eu tenha que diminuir minha metragem quadrada. Eu não posso pagar por tantos metros quadrados se eu não tenho mais capacidade de pagar por aquilo. Então, daqui a pouco, eu vou ter que ter uma vitrine, e eu vou ter que diminuir o meu espaço lá. E como é que eu faço para diminuir meu espaço? Como é que eu faço a gestão do meu estoque, se na medida em que eu vou ter que diminuir minha área quadrada naquele espaço? Eu vou ter que buscar uma outra alternativa. E ela vai ser digital. Eu vou tentar atingir os mesmos consumidores numa metragem quadrada menor. Como é que eu vou atingir essas pessoas? Com a mídia tradicional, sim, mas eu vou ter que partir para outras, para a minha loja virtual. Eu vou ter que atrair o consumidor sempre para o meu ponto físico, ou eu vou ter que procurar esse consumidor onde quer que ele esteja? Esses vão ser os movimentos naturais. Na retaguarda, na gestão, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que melhorar o meu controle de estoque. Eu vou ter que ter ele na palma da minha mão. E eu vou ter que ter aquela imagem disponibilizada para o meio digital. Né? O Rômulo, eu conheço um pouco da atividade dele. Talvez a maior dor de cabeça para ele tornar o negócio dele digital foi como é que eu faço com que as imagens, né, da tendência da moda subam lá para o meu portal, subam lá para o meu Instagram e eu consiga divulgar isso para os meus consumidores, porque nem todos vão estar lá olhando. Eu tenho consumidor que não está na rede social, eu tenho consumidor que está no rádio, eu tenho consumidor que está na vitrine, eu tenho consumidor
que está no Face, não está no Insta, e por aí vai. Mas não tem volta, né? Agora, tem gente que vai ficar fora disso? Tem. Isso acontece, é assim, é da natureza, né? A gente conversava, Daí, na segunda-feira, do processo de desemprego. Por que vai acontecer o desemprego? É isso que talvez o pessoal vai botar na conta do Covid, mas não é só isso. Na medida em que eu digitalizo e automatizo, eu vou precisar menos pessoas. Infelizmente, isso é assim, como foi na agricultura no início do século XIX. Entrou o trator, várias pessoas que eram mão de obra para fazer o trabalho agrícola tiveram que ir para a indústria. Sorte que tinha indústria, que precisava da mão de obra extensiva dessas pessoas. Depois da indústria, para onde esse pessoal foi? Década de 60, foi para o trabalho do escritório, prestação de serviço, médicos, engenheiros, contadores, na época datilógrafos. Né? Onde é que estão os datilógrafos hoje? Né? Eles não estão mais aqui. Então, digitalizar vai ser naturalmente um processo que alguns vão conseguir se apropriar, outros não vão. O que a gente fala como tendência é que assim como tu tem que organizar o teu caixa para ter uma planilha de Excel, um RP, mas o que importa, na verdade, é a informação para tomar a decisão, a mesma coisa vai valer para te vender um produto ou um serviço no mundo digital. Rômulo, a Prata já foi pequena um dia. Hoje são 15 lojas no estado, uma empresa grande para o nível que nós temos na nossa região, são várias unidades em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. O que fica de lição ao longo desse período? Tu ainda és muito jovem, mas o que ficou de lição para ti em todas as crises que tu passaste? E nesta agora, qual é a tua preocupação maior? Onde é que tu está centrando teus esforços? O que tu não pode falhar, que tu percebes? E como é que está a tua equipe? Como é que ela está te auxiliando? E como é que eles estão percebendo tudo isso? Pô, é muita coisa. É barbada, né? Ô, Dair, primeiro em 2004, quando a gente começou lá próximo à prefeitura, né? A gente tinha um funcionário lá. Mas a história é bacana porque em 1945 o nosso avô, né? Casualmente o André somos primos, né? O ouvinte aí, né? Então o nosso avô ele era alfaiate, né? Então hoje ainda a Lojas Prata, a marca Prata, né, ela tem mais tempo, mais história de indústria do que de comércio. Né? Então uma das coisas que a gente sente, eu acho que, e aí vem dentro de cada um consegue fazer uma avaliação pessoal, né? Por que a crise não assusta? Porque tu tem um estilo de vida muito simples, né? Então em 2004, 2002, quando eu jogava futebol, eu pegava carona na 386 para voltar para cá, né? Então não vejo problema de nós enfrentarmos uma crise se precisar, como o Fernando falou, né, se reinventar, recomeçar, bem pelo contrário, né? Mas a gente tem lutado muito para que a gente consiga crescer, a gente já está com um plano de expansão, mesmo dentro dessa pandemia, aproveitar oportunidades que a gente acredita que vai ter, né? Seja de empreendedores aí que já estão um pouco mais, já estão com a vida feita, né? Esses dias eu conversava com o nosso contador e ele disse assim, cara, não estou preocupado com os que vão se atrapalhar, estou preocupado com os que vão desistir. Ele falou, como assim, cara? Cara, tem cara que já tem a casa dele na praia, tá com os filhos grandes, tá com o apartamento, ele vai entrar agora em 24, 36 meses de prejuízo. Não, eu tô legal, vou para casa. Só que isso vai afetar muito os negócios. Porque esse cara, né, dando um time, dando um tempo, indo curtir a praia dele, vai afetar outras pessoas, porque tem muita gente que depende dele, né? Então, eu vejo com olhos assim, a gente tem feito, primeira coisa, a gente lá na empresa, nós fomos muito parceiro. A gente conseguiu colocar o nosso custo fixo, reencaixar dentro de uma operação que vai vender 50%, 60% a menos. E a gente teve parceiro de todos os níveis, mas assim, absolutamente ninguém ficou de fora, ninguém esqueceu a Lojas Prata. Ninguém esqueceu a Lojas Prata, e isso assim só mostra o carinho que as pessoas também têm, quanto é verdadeiro, quanto é transparente, e o que a gente tem feito. A gente tem lutado muito para que a gente consiga sair mais forte do que a gente entrou, porque a gente acredita que a gente tem nesse DNA, em momentos de crise, aí, se superar, né?
Não sei se faltou alguma das tuas perguntas ali, né? Não, eu penso que, bom, os nossos espectadores aí, só para registrar, o Alex Braga concorda em comprar o que é nosso. Ó, essa campanha aí está começando a pegar. A Josi Richter, saber trabalhar com equipe, somar forças. A Jaqueline Hartmann, da Fruc. Isso aí, nossas marcas têm muita qualidade, com certeza. O Fabiano Blatt aí dando um feedback sobre o digital, que vai possibilitar, segundo ele, nossas empresas a fazerem negócios com todo o país e com o mundo. Me parece que aqui está o desafio. Mas tem aquele carinha que tem a loja lá na esquina, lá no bairro, e ele não quer vender para o mundo. Ele quer vender só para o bairro. Como é que faz, Fernando? Mas eu acho que esse que é o grande desafio e esse que é o bacana, né? Ele hoje ele pode estar reclamando que ele está vendendo pouco, né? De segunda a quinta, eu não vou dar nomes, mas a gente conhece algumas realidades na cidade. Então chegam as informações, olha, Fernando, de segunda a quinta o nosso movimento aqui, açougue, e o nosso mercadinho de bairro aqui parou, diminuiu. E o que tu fez nesse tempo? Né? O que foi feito de ações? Por que diminuiu? Diminuiu porque as pessoas não estão circulando tanto, porque as pessoas não estão se concentrando nesses mercadinhos. Elas evitam fazer compras todos os dias, elas vão tentar comprar uma vez na semana, e talvez vai ser na sexta de tarde, no sábado de manhã e domingo de manhã, que é aquela compra. O gaúcho deixou de comer o churrasco dele no final de semana? Deixou de tomar o chimarrão? Não, tomar o chimarrão compartilhado, né? Mas cada um tem a sua cuia ainda. Então, o que ele tem que fazer, na minha opinião? Na verdade, ele vai ter que ir para as atividades que nós talvez não falamos aqui com a mesma ênfase, mas o delivery, o drive-thru, o takeaway. Por que isso é importante? Vamos lá. Talvez eu não vá mais poder ir lá no açougue e comprar a minha carne como eu sempre fazia, que eu entrava lá e escolhia. Mas aquele açougueiro, ele me conhece. Será que eles não têm como me localizar e dizer, Fernando, tu vai continuar querendo aquele vazio, uma costela, enfim? Então ele vai separar esse produto, eu posso passar lá, fazer uma operação de drive-thru, por exemplo, posso comprar e coletar, ou ele pode entregar na minha casa. Por que ele pode entregar na minha casa hoje? Porque quantas pessoas estão mais em casa? Os horários hoje, aquelas entregas que antes aconteciam só no horário não comercial, hoje elas podem ser muitas vezes no horário comercial, né? Então, isso é se reinventar. Mas talvez esses pequenos mercados, eles também estavam acostumados a só receber o seu consumidor. Agora, em virtude disso que está acontecendo, digitalizar significa pegar um telefone de WhatsApp e passar um WhatsApp para o meu cliente. Simples. E ele pode ainda botar uma foto do corte. Ele tem isso ali, está na mão dele. Agora, é que muda um hábito, muda uma cultura. E qual é o problema se ele errar em fazer isso? O que ele vai perder com isso? Ele pode mandar uma mensagem antes perguntando, Fernando, olha só, a gente notou uma diminuição aqui no nosso movimento, a gente sabe que tem um cliente frequente, posso te sugerir algumas coisas que nós temos aqui, que tu normalmente compra, o que está acontecendo? Queria contribuir com o Fernando. O meu barbeiro, o meu cabeleireiro, e por aí vai várias atividades que esses empresários pequenos eles vão ter que pensar em ir ao encontro do seu consumidor. O meio pode ser o digital, pode ser o telefone, enfim. Fernando, eu acredito que a digitalização, como tu defendeu e comentei também, ela vem para colocar, tipo aquela na corrida, na Fórmula 1, ela entra como uma bandeira branca. Ou seja, o grid vai ser posto de novo. Porque na digitalização vai todo mundo se equiparar e o lugar. Pensa hoje uma loja de bairro. Ele está com o aluguel lá embaixo, vamos dizer que é o custo, né? Quase não tem aluguel, pode não estar com tanto fluxo também, mas aqui no centro também não tem. Então, ele está digitalizado, da mesma forma com as oportunidades que nós temos, porque é tudo muito inovador, são tudo coisas novas e de fáceis acessos, né? É tudo, realmente, hoje para tu ter uma loja online é R$100 por mês, 150, pode ter a tua loja própria. Então é só tu estar afim, né? Mas eu digo assim, Rômulo, daqui a pouco ele tinha o caderninho lá, ele nunca se organizou para pegar os telefones. Sim, mas daqui a pouco ele vai ter o filho, vai ter alguém que vai ir, e ele ainda vai atacar o outro consumidor, que é esse cara do afeto, né? Que é esse cara que tem essa troca muito bacana, né? De relação. A gente acredita, e nas lojas, por exemplo, nós vimos falando lá em Teutônia, que nós temos uma loja bem localizada lá, e eu vinha conversando com um empreendedor de lá e disse assim, cara,
eu não tenho dúvidas que as pessoas vão querer voltar também nas lojas para falar com o seu vendedor, falar com o seu gerente, não vão ficar só na teleentrega da refeição, né? Que nós vimos falando há tempos atrás, onde tu vai apenas pedir teleentrega ou tu vai sair para um restaurante? O cara também vai ter a experiência da loja lá. A experiência da loja pode ser a roupa, pode ser o VM, pode ser um crediário facilitado, onde tu paga um dia que tu quer, né? Pode ser o teu amigo que está lá. Então a digitalização vem para equiparar muita gente e todos os setores. Eu vinha conversando com um primo meu da Ambev, ele disse assim, o maior medo deles, porque o que é a força da Ambev? Distribuição, né? Capilaridade, qualquer biboca, Amazonas, Lajeado, São Paulo, eles estão lá, com muita presença. Agora, na digitalização, quem disse que não vai nascer amanhã um Uber de teleentrega de cerveja e vai capilarizar um monte e a Ambev, bum! Ou seja, é um mundo novo que nós estamos tendo. Perfeito. Bom, eu quero mudar o assunto, na verdade não o tema, mas o assunto em relação às equipes, às pessoas que fazem os nossos negócios. Nós falamos aqui bastante de estratégia, de como fazer e tal, mas isso tudo precisa ser feito por pessoas, tá? E nós não somos nada nas nossas empresas se nós não tivermos as pessoas, os seres humanos, para executar. Ainda que a tecnologia nos auxilie, nos ajude, mas tem que ter um botãozinho ali atrás, ou um coração que pulsa e liga o botãozinho e faz a coisa girar. Em termos de recursos humanos, qual é a grande tendência, qual é o preparo que nós precisamos ter como gestores, principalmente, porque quem nos ouve aqui maciçamente são empregadores. Onde está o desafio que vocês enxergam, André, Fernando, Rômulo, daqui para frente com as nossas equipes? Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem visto é o medo, né? O medo de perder o emprego, o medo de ir trabalhar, né? Pelo medo do próprio vírus, né? Então acho que claro que é difícil, a gente estava todo mundo aprendendo nesse aspecto, né, Adair? Só que eu acho que a gente tem que tentar mudar um pouquinho, que nem tu disseste, a chave. Qual é o modelo ideal? Difícil, mas eu acho que a gente tem que parar um pouco agora, passar um pouco dessa fase do medo, para ir, o Rômulo já falou, o Fernando já falou, a gente tem que ousar, a gente tem que ter coragem, porque talvez quem não faça isso, quem não tenha isso, fique para trás, né? Assim como o Fernando já deu exemplos históricos, a gente sabe que a vida tem ciclos. E talvez esse agora seja, né? A gente vou falar o que caracterizou o ano 2000, quando começou o ano 2000, talvez seja agora. A característica do ano 2000, em 2020 aconteceu isso. Então, o século passado está acabando agora. Eu acho que esse é uma chave que a gente vai ter que girar, que a gente vai ter que botar o empreendedorismo, digamos, o conhecimento, sim, mas talvez antes que tudo, né, a perda do medo, a coragem para que a gente possa empreender, a ousadia e, claro, quanto mais conhecimento tu tiver, tu pode ser mais ousado, porque a tua chance de ter um resultado ruim é muito menor, né? Então, eu não sou um gestor de empresas nesse sentido, mas eu vejo assim no próprio setor público também, que a gente vê que as pessoas agora, tem muitas pessoas que são até grupo de risco pedindo para voltar, porque eles querem empreender, eles querem sair da sua casa, porque o medo vai tomando, aquilo que se falou também, de saúde mental, saúde física. Então, acho que esse é o ponto, que a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas entendam a necessidade de sair do seu ponto de conforto e criar novas alternativas. Não é fácil, não tem modelo pronto, não tem, mas acho que esse é o desafio. Tu tem percebido o pessoal se movimentando nesse sentido, Rômulo? É uma dificuldade assim, o que eu vejo assim, Ale? Primeiro que eu sou o Fernando também, ele é um cara que poderia falar isso, né? A dificuldade de tu realmente remunerar as pessoas como elas merecem, né? Porque quando tu tem uma empresa, tu tem ali, né? Nós temos o nosso Power BI da Microsoft, que a gente gira lá na empresa através do Fernando, faz uma propaganda ao vivo aí, né? Nos auxilia. E realmente, cara, é uma batalha, porque tu tem INSS, FGTS, previsão do 13º, previsão de rescisão, tem uma confusão inteira que daí quando vê o salário tem que ser a metade, né? Então,
eu vejo, essa é uma das dificuldades, porque tu gostaria de remunerar muito mais do que tu realmente valoriza, né? Mas, pegando esse gancho, o que eu vejo, assim, é um momento onde terão oportunidades, e a gente já está... a gente já trouxe um talento para dentro da empresa, já, aproveitando a oportunidade do momento já, que está nos ajudando muito, e terão mais oportunidades para as empresas, porque vai dar uma gingada, né? Vai dar uma gingada aí, vai dar daqui a pouco empresas tendo que demitir bons profissionais. Então é um momento bom de contratar excelentes profissionais, porque daqui a pouco tem uns caras que tem carreira, né? Uns pessoal assim, visionários assim. Eu vou só fazer uma interrupção. Às 8 horas nós saímos fora do rádio, mas podemos continuar a nossa live, é isso? Tem esta possibilidade. Não, temos que encerrar às 8, então temos ainda 3 minutos. Ok, completa 3 minutos, completando o raciocínio, Adair. O que a gente tem que tentar fazer, conseguir fazer? Né? Um RH forte na contratação, um funil forte, onde tenha muita gente no funil e tu pega os melhores. Dentro dos melhores, às vezes tu vai errar, corrige rápido, né? Treina o máximo que der, né? Dá para pegar rápido. E nesse momento, é um momento também oportuno para tu ver quem é que lá no meio da turma enxerga lá o cabelinho na sopa, né? Ou é a batata que às vezes não concorda com algumas coisas. E tu tem que colocar de lado e ser firme, né? E ser duro, porque é o momento de todo mundo estar no barco, mas muito abraçado, muito forte, porque a tempestade vai ser longa e nós temos que estar unidos. Perfeito, então eu estava certo. Bom, nós vamos encerrar agora a nossa transmissão pela Rádio A Hora, porque tem uma outra programação que está entrando no ar. Vem aí uma programação diferente, musical e de entretenimento, que está programada todos os dias para as quartas-feiras, às 8 horas, entra no ar. Nós não vamos furar este programa, é o programa Sons da Liberdade, exatamente, que agora entra no ar na Rádio A Hora, mas nós vamos continuar conversando aqui pelo Facebook do Grupo A Hora, nesta live ao vivo, para discorrer um pouquinho mais sobre o tema pessoas, porque me parece extremamente importante. Quem está nos escutando, quer continuar na companhia dos Sons da Liberdade, fique à vontade. Quem quiser nos acompanhar pela live, é só acionar o Facebook do Grupo A Hora e pode assistir estas explanações que nós estamos fazendo aqui com os nossos participantes, o André Bicker, o Fernando Rezen e o Rômulo Vier. Eu tenho aqui várias participações, eu não consegui fazer o registro, então eu vou poder honrar a participação dessas pessoas que estão nos mandando aqui as considerações. Antes do Fernando fazer a sua explanação, aqui nós fazemos rádio e Facebook, tudo junto, por isso às vezes dá uns sons diferentes aí, os nossos espectadores e ouvintes que nos perdoem. Tem 2, 3 técnicos aí na retaguarda nos assessorando muito bem. Bom, a Caroline Bicker, que tal conectar lideranças do Vale todo para entrar logo na campanha, essa do Compre o que é Nosso. O Sidney Eckert, secretário de Teutônia, estava ouvindo na rádio, agora cheguei em casa, parabéns pelo programa. Ananda Rost, o digital não tem barreiras ou limites terrestres, o alcance é amplo e pode ser direcionado. O Rodrigo Oliveira Pessoal, a digitalização é muito importante nos negócios, é importante o profissionalismo na gestão das mídias sociais. A Caroline Silva, a pandemia somente acelerou as tendências que já vinham acontecendo, adaptação ao novo. Enfim, nós estávamos falando de pessoas. Nossas pessoas, Fernando, nossas pessoas, como elas estão encarando tudo isso, com medo, com ansiedade, com dúvidas, porque não depende só delas também, mas e aquele camarada que precisa ganhar a vida, precisa botar pão em cima da mesa, quer dizer, qual é o que o nosso profissional precisa fazer neste momento e como nós, empreendedores, empregadores, temos que olhar para ele? Eu acho que assim, essa questão da digitalização, fiquei muito feliz porque o André abordou muito bem a questão do medo, o Rômulo trouxe a visão do empreendedor, né? E eu falava bem no início da nossa live das habilidades eletrônicas, né? Então, não tem como fugir mais disso. As habilidades eletrônicas vão ser necessárias porque esse conhecimento as empresas vão ter que, às vezes, preparar
os profissionais, né? Realidade virtual, realidade aumentada. É que como a gente estava falando muito assim, olhando o pequeno empreendedor, eu tentei direcionar a nossa conversa mais para as soluções que nós temos, às vezes, num celular, né? Que é para aquele pequeno empreendedor conseguir resolver. Agora tem um grande programa público em andamento. Aqui em Lajeado nós temos a digitalização para abertura de empresas, nós temos o governo federal digitalizando vários programas, e eu não posso deixar de mencionar o programa do auxílio emergencial. É muita crítica, a gente tem que separar o joio do trigo, mas o que a Dataprev fez, junto com a Caixa Econômica Federal, eles conseguiram cadastrar 40 milhões de brasileiros em 3 semanas e pagar R$600 na conta. Tem 4 milhões com problema ainda. Gente, vamos falar dos 40 milhões que receberam R$600 pela primeira vez, né? E que vão receber o segundo pagamento agora, essa semana. Mas é mais do que isso, Adair. A Caixa Econômica Federal, ela conseguiu gerar contas bancárias para essa população que, talvez desses 40, 45 milhões, 25 a 30 milhões não tinham conta em banco. Eles conseguiram formalizar. Então, hoje, dentro do ativo da Caixa Econômica Federal, eles têm mais de 30 milhões de clientes ativos por esse programa do auxílio emergencial. É um poder que a Caixa Econômica Federal vai ter que outros bancos não têm neste momento. Se eles forem capazes de utilizar essa força, fantástico. Mas trazendo para as pessoas, né, a falta de habilidade eletrônica é o que fez muitas vezes filas nos bancos. A demonstração clara de que nós temos pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, que não têm acesso à conectividade, né? O que é conectividade? Acesso à internet no seu celular. Se não tem uma rede de Wi-Fi em algum lugar, a pessoa não consegue pagar o plano do celular. Então eu vejo uma grande oportunidade de política pública, né? Tem cidades na Europa onde o cabeamento da fibra ótica ela é dada pelo Estado. Ela é infraestrutura obrigatória, pode ser do município, né? Isso eu vejo como oportunidade. Por quê? Agora nós vamos ter teleaula. Então as escolas elas precisam ter, de alguma forma, uma fibra ótica para poder trabalhar. Eu vou ser bem sincero, na minha opinião, o governo ele deveria chamar essas empresas de fibra ótica e fazer negócio com esse pessoal. Tem uma concessão aqui, tu vai continuar usando aqui o espaço Mas não público. vamos esperar isso. O que tu acha que o nosso Não, isso tem que acontecer, vai acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, onde é que está o nosso gargalo? Vai estar na formação desse pessoal. Vamos pegar os professores como exemplo, que é uma grande categoria em qualquer lugar. Olha a habilidade eletrônica que um professor tem que ter para fazer a aula pela plataforma, seja Google Class, ali, o Class que eles estão usando, mas ele tem que receber esse material, ele tem que transformar em arquivo, ele tem que dar aula, ele tem que mandar o vídeo, ele tem que receber o vídeo, é tudo digital. E quando o próprio o empregador também não domina a ferramenta? De novo, talvez nós, como entidade, né, eu tenho alguns trabalhos voluntários que eu faço, na Junior Achievement a gente está fazendo um trabalho para ajudar o pessoal do 8º ano do ensino médio a se digitalizar. Até eu acho que vai ter um trabalho aqui com o Grupo A Hora também, em Lajeado com a ACIL, a gente já está divulgando isso. Aqui na ACIL nós podemos ajudar esses empresários a buscar essas habilidades, né, porque precisam. Por sua vez, esses líderes precisam ajudar, então, esses profissionais a ter essas habilidades, que é manusear um celular, é manusear um tablet para poder fazer a operação no estoque, da compra, da venda, de liberar o crédito. Hoje, os bancos eletrônicos estão dentro das operações comerciais como um módulo, né? O Rômulo tem lá, tu trabalha com cartão, né, Rômulo, de crédito, tem operações, a Stone, por exemplo, para citar um nome aqui. É um movimento eletrônico de meios de pagamento espetacular. E essas pessoas precisam ser treinadas. O próprio André na prefeitura, né, deve ter, para implantar um programa de digitalização, quanto aqueles profissionais precisam ser preparados, a estrutura preparada. Às vezes a gente não tem o computador que roda o software, não tem um link de internet que tu consegue fazer a transmissão. Isso é o que vai vir aí pela frente agora. E as pessoas fazem parte disso. André. Mas eu acho, só complementando o que o Fernando diz, exatamente na frase que tu disseste antes, né, Fernando, que o feito é melhor que o perfeito. Nós temos dentro, por exemplo, da nossa secretaria, que foi referência no Estado, né, na questão do alvará, o alvará quase que no dia, né, em menos de 24 horas, né, houve problemas no início.
A gente está agora, quer para um outro passo, quer fazer a digitalização de uma maneira que fique mais fácil. Mas, enfim, se colocou o carro na rua, ele está andando e tu pode fazer melhorias. Só que, às vezes, se a gente ficar esperando, né, para tu ter o melhor dos sistemas, ou para tu ter todas as pessoas qualificadas 100% para que possam operar aquilo, não vai dar, porque o bug acontece igual, tu tendo pessoas prontas ou não, dá problema no sistema, dá problema. Então, se a pessoa está 100% ou ela está 50%, muitas vezes ela vai conseguir resolver da mesma forma. Então, acho que aqui a gente faz uma analogia e as pessoas têm que, juntando um pouco, né, perder o medo, de, por exemplo, de errar, de fazer uma venda que deu errado, enfim, de perder aquela venda ou de passar o cartão de uma forma errada, porque, não, mas eu não posso fazer isso. Não, pode, tem que fazer, né? Vai perder o medo. A gente é assim, né? Eu acho que na essência aqui, talvez o povo alemão, né, tenha um pouco mais desse receio de fazer errado, né? De ser repreendido. Quem vai repreender agora, se tu não fizer, é o teu consumidor, né? Se tu não fizer, tu vai ser repreendido. Então, acho que a repreensão de fazer errado vai ser menor do que tu não fazer. E talvez o André não possa comentar, ou talvez ele tenha dados, mas nós vamos discutir o cyberataque. A fraude eletrônica, ela já está acontecendo. Nesses casos da Caixa, que eu estava citando aqui, na medida em que conseguiu digitalizar 45 milhões de pessoas, com conta no banco, que não tinham, tem, se eu não me engano, 50 milhões que tentaram receber o auxílio emergencial e que não tinham direito. E deve ter no meio aí alguns que receberam, que o sistema não bloqueou e que receberam, né? Provavelmente a prefeitura deve estar tendo, em alguns momentos, tentativa de ataque. E olha o que vai acontecer daí. Não sei se nós vamos estar vivos para isso, tá? Mas quando a gente também vai para o lado da digitalização, talvez a nossa maior armadilha no futuro seja todos estarmos na internet. E aí um corte de internet derruba tudo, né? Então, olha como a humanidade, né, como essa nova era que a gente começou, ela nos leva para um caminho e talvez nós vamos ter um outro vírus na internet que nos derrube, como o Covid-19 está nos fazendo refletir agora, né? Bom, eu quero trazer um outro assunto que eu acho que ele é auspicioso, mas ele também é um tanto difícil entre os alemães, os italianos, que é um pouco de desconfiança ou aquela coisa de cada um se proteger um pouquinho. Esta semana eu estive reunido com o Ricardo Brunetto, do Grupo Independente, é uma empresa teoricamente concorrente do Grupo Ahora, debatendo formas de como vamos consorciar e conciliar investimentos na torre de transmissão dos nossos canais, justamente para que a gente gaste menos, vá ter favorecimento conjunto em gastar menos, embora a gente seja concorrente, a gente seja adversário não, mas concorrente, o que eu acho que sempre saudável, mas a gente está fazendo questões e negócios em conjunto. Por quê? Porque vai ser benéfico para ambos. Esse entendimento, Rômulo, essas compreensões, daqui a pouco de compras coletivas, já existem algumas redes, enfim, tudo mais. Vocês acham que nós podemos estar caminhando para isso? A necessidade vai fazer com que nós façamos isso? Ou isso não vai passar pela nossa cabeça aqui, no meio dos alemães, dos italianos, enfim? O que tu acha disso, Rômulo? Adair, eu vejo muitas oportunidades e eu vejo assim vou dar um exemplo, né? Já que vou te devolver então a bola aí, ó. Vou dar um exemplo, né? Realmente nós estamos com duas grandes empresas de comunicação inovadoras, pessoal de frente da nossa comunidade hoje está na frente, né? Isso é maravilhoso para quem vive nessa comunidade. Santa Cruz do Sul, a Gazeta está em RJ. O Rio Grande do Sul está com o pé atrás no Grupo RBS. Por que não se juntar e abraçar uma Gazeta, então? Né? Eu digo isso porque a gente é novo, a gente é inovador e a gente pode também pensar. Eu já venho há uns 2 anos, tentando fazer uma unificação com o italiano, hein? A gente tem ele, como assim a gente... hoje, a gente consegue pensar talvez um pouco mais na estratégia, porque, de fato, se tu não pensar,
só pensar na tática e na operação, hoje tu tá comprometido, né? Já era. Então antes tu tentava salvar o teu negócio na operação e na tática. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a estratégia tem que ser repensada. Mas, né, na tua nível de horas lá que tu quer te dedicar, eu tô me dedicando, eu acho, 6, 7 horas na estratégia. Tanto é que eu não tô nem indo pra empresa. Faz 60 dias que eu tô trabalhando em home office, olhando de fora o movimento da situação. Então a gente, uma das primeiras pessoas que me ligou foi esse rapaz. Ele me disse, e aí, vamos lá? Né? E aí o cara começa a pensar, né? 75 anos de história tu tem de um lado, tu tem uns sentimentos, mas do dia para a noite tu pode virar e ter 30, 40 lojas, né? E ter um movimento diferente. Mas a estratégia, não adianta só se unificar e não ter uma estratégia para tal, né? Então, a ideia da digitalização, de acoplar uma fintech, de acoplar outras situações, elas são necessárias para daí sim, daqui a pouco, fazer uma unificação. Acho que depende de nós. Eu acho que essa pandemia veio daqui a pouco para abrir um pouco mais o coração do outro, para nós trocar umas ideias mais legal, para repensar o vale, né? Esse negócio do compre local, ele faz muito sentido para nós, que nós temos uma economia muito bacana aqui, né? Muito legal, né? Daí, pensa nós temos uma loja em Candelária, 2 empresas têm, eu acho, 90% ou 80% dos empregos, Calçados Beira Rio e os colchões lá do Gazin. Cara, esses caras tinham que ter o compre local lá, porque eles iam fazer a produção lá, porque hoje estão comprando de nós, comprando de São Paulo, comprando de outro lugar, e não deram essa rica atenção para as coisas deles, e por centavos, às vezes, deixar o dinheiro na economia circulando para melhorar a qualidade de vida do povo deles. Então, eu acho que é um momento muito bacana, eu acho que as nossas lideranças, eu vou fazer uma crítica, eu acho que nós estamos abertos, eu acho que a gente vem para ser autêntico, verdadeiro, tentar passar um pouco da nossa ideia. Eu vejo um problema nessa modo clássico de pensamento, um modo muito conservador de pensamento, um modo muito autoritário de pensamento, uma autossuficiência. Uma autossuficiência. O pessoal que tem mais de 55 anos até 85, que hoje decide, talvez a maior parte das decisões mais importantes está na mão deles, desse pessoal ainda, eles não pensam talvez de uma forma tão altruísta, de uma forma de uma comunidade que todos possam realizar uma vida mais digna. O pensamento coletivo é o grande futuro. Eu acredito nele. Eu sou um entusiasta. Eu acho que as coisas vão ser cooperativadas cada vez mais. Não tenho dúvidas disso. E eu não sofro com isso e eu faço isso com muita tranquilidade. Fernando, eu vou ter que aproveitar, porque aqui o pessoal, eu estou perdendo a conta do pessoal que tá nos acompanhando aqui. Deixa eu só pegar aqui. Sou de Venâncio Aires, Norema 20, gerente de loja. Quanta informação interessante para preparar o meu dia de trabalho amanhã de casa. Ricardo Neutzling. O problema da ajuda emergencial não foi trabalho executado. Conformação do comitê de crise, elaboração de cenários, poderia ser diminuído os problemas gerados. Alex Schmidt. Boa noite a todos. Baita trio aí, parabéns, Adair. Pergunta para o Fernando. Hoje temos tutoriais de quase tudo, inclusive de como usar ferramentas digitais. Como fazer essa informação chegar na ponta dos empreendedores mais simples. É isso aí que nós estávamos falando antes. Depois puder pegar a carona. A Rosane Pagliarin Tunerman. Os colaboradores precisam perceber que os empresários se importam com eles e suas famílias, especialmente neste momento. Muitos empresários agora estão tão desesperados que não conseguem olhar para além de si mesmos. São as diferentes percepções dos nossos espectadores, mas, enfim, segue o teu raciocínio que tu farias. É que a gente precisa entender e acreditar que a gente está vivendo a era do conhecimento, e ela está indo para a era digital. Isso para mim é tão simples. Então, assim, por que isso é simples e o que afeta quem é patrimonialista? O problema é que quando você é o controlador e é patrimonialista, você tem ativos, você tem medo de perder aqueles ativos, então você não vai correr risco. Sim. Eu participei de um debate ano passado, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde estavam no palco o Jorge Guerreiro da Pedro e o Nelson Sirotsky. Os dois. O discurso do industrial totalmente patrimonialista. Controle. Deu problema?
Tem problema? Controle, ativo permanente, forno, né? Toda aquela estrutura patrimonial. E aí vem questões de sucessão, né? Família, poder, todo esse negócio. Quando vai falar o Nelson Sirotsky, ele disse, eu demiti meu filho, né? O Gui. Lembram do Kazuca? Quem lembra daquele, o Totozinho? Né? Deu um conflito de interesses, o Nelson, vou ter que te demitir, porque a gente vai comprar o Totozinho, vai ter um negócio, não pode trabalhar na empresa. Total. E aí é outra visão. Né? E por que eu falo isso? Porque meritocracia e justiça. Na verdade. Porque o associativismo é a essência do Vale. O cooperativismo ele não nasceu por uma pessoa jurídica que foi constituída. Não, é porque eu tinha a minha avó, e eu me lembro disso, quando ia carnear um porco ou alguma coisa, tinha que juntar 2, 3 famílias e fazer tudo junto para ter mão de obra para fazer isso. Não se fazia, não se juntavam as pessoas porque isso era bonito, não, porque era necessário. Depois, claro, se juntaram mais fatores de produção e até chegou um ponto de se constituir cooperativa, mas as pessoas às vezes não sabem. Na década de 50, as pessoas às vezes tinham dinheiro, mas não tinham onde botar. Então, se nós pegarmos aqui na região, nós temos empresas hoje, que são sociedades anônimas, que são investimentos de colonos naquela época. Vou dar um exemplo que eu posso falar, que é a Altari. Carrocerias Altari S.A. Se pegarem a história da Altari, foram colonos ali de Colinas, Estrela, não sei o quê, capitalizaram a empresa e começaram a fazer carrocerias de madeira. Assim tem, provavelmente Curto Memoré, se eu não me engano, é dessa mesma origem. Só que o que acontece hoje na constituição patrimonial dessas empresas? Está tudo pulverizado, porque foi para o filho, para o genro, para o neto. Então, a governança se atrapalhou ali. Mas trazendo a tua questão, eu acho o melhor momento que a pandemia faz isso. O prefeito de Lajeado fala com o prefeito de Estrela, que fala de Bom Retiro, que fala de Nova Brécia, a associação da SIC, Antuvai, todo mundo se junta e começa a se preocupar com os problemas que são regionais. A 386 não é de Lajeado. A duplicação da 386 ela é do Vale do Taquari. A duplicação da 386 agora para a Soledade, ela não é de Lajeado. Ela é do Vale, né? Ela é do Estado. O Clube Tiricaça, o 7 de setembro e a Soges, talvez agora, pela pandemia, tiveram que se reunir para ver como é que iam fazer na gestão dos clubes. Abre, não abre, como é que faz a questão da regra, o desconto, a mensalidade, o que pode, o que não pode. Né? Nos meios do associativismo, qual é o problema de você reunir 20 empresários do mesmo segmento e fazer compras coletivas, ou cada um abrir por quanto está comprando a tonelada do insumo XYZ, e um aprender com o outro? Eu conheço aqui dentro de Lajeado, o meu amigo Rodrigo Malman, suprimentos da Fruc, ele começou esse movimento. Sentou com o Neugbauer, sentou com o Florestal, com o Docile, para tentar montar ali uma matriz e diminuir o risco e tentar chegar no melhor preço. O concorrente não é o meu colega do lado. O Ali nosso não. concorrente, por exemplo, da comunicação, não é a Rádio Independente ou informativo, é o Google, é o Facebook, que agora nós estamos nos valendo dele também, mas nós temos que cada vez ter uma compreensão mais macro das coisas, mais orientada ao cooperativo, porque daí nós conseguimos ser mais fortes, e não pensar de que eu vou sobreviver sozinho, o outro vai morrer e aí está tudo certo, porque nós não vamos conseguir chegar. Se tu me permite, Adair, só usar o termo cooperação. Né? Quando a gente pega em economia, a gente usa cooperação, ele dá uma conotação. O Rômulo, o André, o Marcelo, a gente chamou lá para a CIL um grupo de empresários e nós fizemos cooperação. Estavam concorrentes juntos de supermercados e foi cooperação. Cada um contou os seus exemplos, cada um contou o que está fazendo para conseguir passar por essa pandemia. E nós precisamos mais disso. Eu já vou te passar a palavra. Eu gosto muito, o Leonardo Taufer, do Grupo IMEC, tem uma visão muito consciente na questão do capitalismo, da cooperação e de um modelo mais consorciado, mais composto também. Eu percebo assim que a região não está madura ainda para isso. Ela tem um DNA, que é o cooperativismo, tem muita facilidade para se reunir, para construir uma igreja, um salão, coisas mais coletivas, mas quando fala de negócios propriamente ditos, aí a questão muda de figura.
e me parece que é ali que nós precisamos amadurecer e avançar. Mas segue o teu raciocínio. É dentro dessa própria linha, Daí. Eu acho que, assim como o vírus aí tem nos trazido imensas dificuldades, ele tem nos trazido vários aprendizados. E eu acho que, às vezes, baixar um pouco a guarda e olhar para o vizinho, né, como algum parceiro e não como alguém que está dividindo o espaço ou está tirando o teu espaço. Eu não vou dizer aqui os grupos que foram, mas a gente na prefeitura, em função das dificuldades trazidas aí pela necessidade de regramentos, de fechar comércio, de fechar indústrias, a gente viu várias pessoas que daqui a pouco não andavam juntas, mas que entenderam que era o momento que elas precisavam. Se elas fossem sozinhas, elas não teriam daqui a pouco uma força. E não só aqui em Lajeado, a gente fala disso para todo o estado, né? Que tem um regramento, pode não agrada todo mundo, não tem como agradar, mas tu vê muita gente se organizando e se organizando bem para que seja ouvido. Então, acho que é uma lição que a gente tira aqui também. A gente sabe, a gente foi em reuniões com pessoas que disseram, olha, nós nunca tínhamos nos olhado assim, vamos se ajudar, porque cada um estava pensando no seu. Se eu ajudar o outro, talvez, hoje eu estou um pouco melhor, daqui a pouco se eu ajudar, ele vai me passar. Mas se entendeu que é um momento de compartilhar essas dificuldades para que a gente tenha decisões que consigam representar melhor todos eles, né? Então, acho que é um aprendizado grande que nós estamos tendo na região, acho que no estado inteiro também, mas a nossa região aqui que foi penalizada, né, com uma bandeira vermelha, acho que ela soube correr mais na frente. Ela mostrou a capacidade de organização e eu acho que são exemplos que a gente pode ter aí para o resto e mostrar a força que tem. E aí vem uma outra provocação, né, que a gente tem, que é a própria representação política, né, que a gente viu que, por não termos muitos representantes aqui, o movimento teve que ter mais força ainda para que fosse ouvido. Então, acho que também esse é um tema que recorre, né, na Associação Comercial, no CDL, dessa questão de representatividade política do Vale. Acho que a gente tem que também se olhar para isso, porque as empresas, as indústrias mostraram a organização em diferentes focos, né? E a gente pode pensar isso como uma lição que a pandemia nos deixa. Rômulo, tu acha que nós somos omissos, ou nós fomos omissos durante muito tempo, e fomos individualistas, fomos pouco preocupados com o coletivo, para nos levar a esse momento, e só depois que a água literalmente bateu na bunda, nós percebemos isso? Ou este já é um movimento mais altruísta que vem vindo nessa geração mais nova? Eu vejo assim, nós temos bons exemplos de cooperação, né, Fernando? Nós temos o CTC, por exemplo, né? Cara, isso aqui é um exemplo de que nós conseguimos se associar para algo que realmente tu desfrute de um primeiro mundo, né? Então a gente tem um orgulho, eu acho que o pessoal do 7 de setembro também pode falar da mesma forma, né? Mas eu frequento o CTC, assim, sou associado, né? Estou na frente do ex-presidente, né? Não, então assim, o que eu vejo assim, cara, eu moro no centro aqui, eu acho talvez 50% da minha decisão de escolher onde morar, porque eu moro perto do clube, que é um negócio de primeiro mundo. Ou seja, nós temos capacidade de se organizar um meio comum. Tu citaste bem os exemplos de construções de igrejas, de pavilhões e tal. E a minha luta, Dair, onde eu tenho chegado assim e eu tenho visto, nós somos capazes de se unir e para estabelecermos coisas físicas. Ou seja, aquela igreja tu vê, tu enxerga ela. Mas a energia que está lá dentro, os ensinamentos que estão lá dentro, talvez não exista uma cooperação tão grande para que saia algo ainda mais grandioso lá de dentro, né, a nível de energia, de ensinamento, de distribuição de conhecimento. Então eu vejo que eu luto isso, até vou falar aqui, porque antigamente existia um projeto de unificação, de usar o Parque do Imigrante para unificar e fazer lá sedes de entidades. Novamente, nós se uniríamos para usar lá os espaços físicos de entidades. Acho legal se unir e tal, confusão, mas todas as entidades já têm sede. O que falta para nós? Talvez um Central Park,
Talvez um Parque da Redenção super bem cuidado, porque aqui nós temos um local muito bacana aqui embaixo, no Parque do SDIC, mas ele pega água. Tu não pode fazer tantos investimentos que vira e mexe desmorona tudo. Né? Então, lá em cima, no coração talvez do nosso município, né, tu pode ter lá um Central Park, onde tu prioriza o quê? O mais essencial, a vida. Hoje nós estamos dando tanto valor, por exemplo, cara, que falta, isso nos falta um local público em Lajeado que seja mais aspiracional e que as pessoas, as famílias possam ir curtir muito mais, sabe? Então eu vejo assim que hoje, há 40, 50 anos atrás, não sei quanto tempo, puder me ajudar, foi pensado, afinal, né, naqueles pavilhões e tal. Hoje eu vejo aquilo ali como um problema para nós, porque ele poderia ser usado diariamente por todos os moradores. Isso rende um outro programa ainda. Tá bom. Bom, tu não me respondeu o que eu te perguntei, mas tudo bem, vamos lá. O Clayton Agostini, muito bom programa. Nós temos uma audiência qualificada, eu estou vendo aí todos os que me escreveram aqui. O Ayrton Camini, muito bom debate, parabéns. Gustavo Bozetti, cooperação e esforço organizado. Show, Fernando. Obrigado pela audiência, pela colaboração. O propósito do Negócios em Pauta é justamente esse, é de nós realmente abrirmos nossas cabeças, oxigenarmos nossas ideias, porque se nós fizermos sempre do mesmo jeito, como fizemos a vida inteira, nada vai mudar. A mudança começa por nós e com isso nós nos adaptamos mais facilmente e com o momento difícil que todos nós estamos atravessando, infelizmente ou felizmente, todos temos que reaprender, aprender de novo. E muitos de nós, talvez começar do zero. E por que não? Isso faz parte, nós queremos viver até os 90, 100 anos. Muitos dos nossos pais, avós já têm essa idade. Então, me parece que realmente estamos vivendo um momento propício para nos reenergizarmos e pensarmos nos próximos 10, 20, 30, 40, por que não 50 ou 90 anos, como os jovens que estão nascendo agora ainda terão, né? Então, senhores, eu queria nos encaminhar para os finalmente e dizer que foi uma alegria muito grande compartilhar com vocês este momento. O debate poderia ir muito mais tempo, obviamente, não se esgota, mas eu queria que cada um deixasse em 2 minutos o seu pensamento e o seu veredito do que é realmente importante como negócio, especialmente os pequenos negócios aqui no Vale do Taquari, o que nós não podemos perder de vista, não pode fugir dos nossos olhos para que nós passemos dessa dificuldade, pelo menos vivos. E, se possível, mais fortes, melhor estruturados, mais felizes. Gostaria que cada um, vou começar com o secretário municipal, o André, para dar este veredito, este pensamento de finalização do nosso debate, do nosso painel desta noite. Primeiro, Adair, agradecer a oportunidade dessa troca de ideias, porque, como tu disseste, ninguém está querendo impor nenhuma verdade, né? Muito pelo contrário, são situações que a gente vai falando e à medida que a gente ouve o Fernando falando, o Rômulo falando, ou tu provocando de uma outra forma, a gente também vai mudando esse pensamento, né? Acho que isso cada vez mais faz parte da gente, né? Abrir a cabeça aí para a gente saber que a gente não sabe de tudo, que a gente tem muito a aprender. E se fala muito da cooperação, né? De compartilhar conhecimento. Eu acho que é isso que as empresas têm que buscar, né? Sair um pouco da sua verdade absoluta, porque eu sempre fiz assim e assim deu certo ou assim não deu certo. Agora desse jeito eu não sei fazer, né? Perder o medo, ir em busca de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. É o desafio, sim, de saber qual a forma e onde buscar isso. Mas eu penso que, né, para quem, por exemplo, está com dificuldades financeiras, a gente também tem linhas de crédito. Não está fácil buscar? Não está fácil, mas está melhor do que teve um tempo atrás. Então, a gente tem que olhar um pouquinho o lado positivo, e eu acho que é isso que as empresas têm que buscar, né? Não estou aqui dando fórmula mágica nenhuma, mas abrir a cabeça, botar o peito para frente, encarar com coragem,
saber que não tem fórmula pronta, talvez para ti vai ser de uma forma, para o outro vai ser do outro. E acho que é isso que tem que tentar buscar, né? Fazer diferente, que tu disseste, né? Não vai ser fácil, não vai ser passe de mágica, não vai ser no mês que vem que vai ter esses resultados, mas tem que começar. Se não der o primeiro passo, né? Não vai para frente. Então agradeço a oportunidade. Tem uma pergunta aí para ti, não Vamos poderia, como o programa é democrático e o Eduardo está mandando aqui uma pergunta, na verdade na linha do raciocínio de priorizar consumir nas lojas daqui, e ele faz uma crítica. Pergunto na questão de empresas prestadoras de serviços, por que a prefeitura não executa esta questão? Acho que cabe aí um rápido esclarecimento a respeito. Não é, a prefeitura é um dos entes que está envolvido, né? Com certeza, no que puder, vai fazer com que essa campanha seja forte, seja efetiva, mas não tem como dizer que a prefeitura vai fazer, vai bancar isso, né? Vai fazer também, né? Da questão da própria licitação. Por exemplo, houve modificação, né, dos próprios valores em função do Covid. E o município, esses dados que eu falei de 70% quase era de 2019, né? Não sei agora exatamente em que pé que está, mas sempre que o município puder comprar, né, e tem dado preferência na própria legislação. Essa responsabilidade fiscal, que eu conheço bem esta lei, este é um pleito bom daqui a pouco para se encaminhar no poder público, porque é muito injusto muitas vezes você ter que comprar de uma empresa de fora com menos qualidade só porque o camarada venceu a licitação mais barata e às vezes ele nem entrega aquilo que prometeu. Então, eu acho que esse é um pleito que o poder público pode pensar em trilhar, porque a gente só vai mudar Brasília se a gente começar por aqui e começar a brigar por isso. A gente tem que incomodar, né, Daíra? A gente sabe as dificuldades muitas vezes, né, por exemplo, em obras que são feitas, que chega na metade lá da obra, o cara não entregou, tu não consegue mais buscar ele, e aí tu tá no meio do caminho pendurado, né? Reconheço aí e entendo o Eduardo pelas colocações, e esse é o grande limitador do Brasil, infelizmente. Mas, enfim, o Carlos Henrique Raz Oliveira, gente, que excelente conversa, isso faz todo o ambiente crescer e evoluir. Um grande abraço. E a Simone Rossini de Conto, debate com visões ótimas, construtivas, parabéns. Também o afago também é bom, faz bem para a alma, né? Rômulo, as tuas considerações finais para os nossos espectadores aí nesse primeiro painel, nessa primeira live ao vivo aí com os nossos ouvintes. Certo. Adair, eu agradeço aí a turma aí que tivemos uma audiência qualificada, né? Desde o Cato na praia lá, né? Abriu um tempinho lá, vou escutar essa gurizada aí. É legal. É amigo, né? A Norema de Venan Soares também. Eu ia deixar 3 palavras-chave, assim, ó. O instinto de sobrevivência nesse momento, o empreendedor vai ter que tomar decisões difíceis e ousadas. Vai ter que pedir desculpa, talvez, mais na frente, mas vai ter que ter esse instinto de sobrevivência. A inovação, ele vai ter que se inovar, não tem jeito. E uma das coisas que eu acho que faltou, talvez, nós falarmos, que eu vou contar É o momento. Eu vou contar uma brincadeira para terminar com isso. O Fernando, quando nós tivemos a oportunidade, o Tiricaça aí, né, o CTC fechou agora, Daíra, né? Então, eu tenho um amigo meu que ele ficou 5 anos sem fazer gol no campeonato do CTC. E na primeira rodada agora ele fez um gol e ele é o goleador do campeonato. Então faz 6 meses, 4 meses que ele é o goleador do campeonato, cara. Isso é para acabar com qualquer um, nós temos que escutar, eu sou o goleador ainda. Ou seja, eu ia pedir para nós empreendedores não esquecer da alegria, da felicidade, para poder tomar decisões, poder se manter sóbrio. E mandar um abraço para a turma toda em casa aí. Baita colocação. Fernando. Obrigado pela gentileza, Daí. Primeiro dizer que poder estar aqui contigo, que a gente já tô começando a ficar acostumado com isso, né? Já é da casa. Já é da casa, né? Mas o Rômulo tem que revelar aqui que eu acho que esse Natal o Rômulo vai de Papai Noel. Porque eu admirava muito a capacidade dele de se vestir de Papai Noel na época do Natal. Quantos anos tu tinha, Rômulo? 21, 20 anos de idade, ele fazia lá
trazia aquela felicidade, né? Ia nas famílias, aquelas crianças que aprenderam a respeitar o Papai Noel, esse é o Papai Noel. Tomara que elas não estejam nos ouvindo agora, e algumas, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí me dá muito orgulho de te ter aqui e lembrar dessa tua trajetória. O André, eu não sei quantos quilômetros nós já fizemos nessa 386 aí, mas algum domingo de noite o seu Celso, a dona Miriam, eles olhavam assim, vão devagar, né, André? E a gente às vezes não ia tão devagar, mas a gente chegava, tudo, Deus é pai, né? Então, belas histórias, belas pessoas que estão aqui com a gente. Eu acho, Adair, que a gente precisa, assim, num outro programa, falar uma pauta, eu vou sugerir uma pauta que são os idosos, né? Eles são 18% da nossa população aqui e tem várias... Falávamos disso hoje pela manhã. Né, tem vários negócios e como é que eu vou dizer assim, necessidades que a pandemia traz, emocionais, como o André relevou aqui, o Rômulo também falou dessa questão de ter coragem, né? Essas pessoas, elas precisam de um entendimento, e eu acho que a pandemia ela foi uma forma de acelerar esse cuidado para essa grande faixa etária que cada vez vai aumentar mais especificamente. Seremos nós amanhã. Aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu falo dos nossos pais, que todos temos, então, nessa faixa etária, e eu acho que é um agradecimento a eles por isso, né? A gente precisa realmente proteger bem eles, e eles, depois da pandemia, eles vão continuar tendo algumas necessidades que nós podemos até, nos negócios, melhorar para isso. Eu acho que talvez a gente não conseguiu estar tão maduro ainda naquela tua provocação. Eu acho que isso tem a ver com o Promove. Eu acho que o Promove ainda está numa caminhada, ele é um movimento muito importante do município, para nós lá na CIL, e ele está num momento ainda de muita maturidade, né? Ele ainda precisa amadurecer muito dentro do município, depois como um instrumento regional. Então, eu acho que ali a gente tem grandes oportunidades. O vetor dos alimentos, o vetor da saúde, justamente o que a gente está vivendo, e o outro da automação, né, que tem a ver com essa questão da inovação e do que vem por aí. Então, no formato que a gente inovou hoje, a gente está aprendendo a lidar com Face, com rádio, aprendendo a se comportar e a ter essas habilidades. Muito obrigado, espero que a gente possa, fora do programa, depois, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição também. Obrigado. Obrigado. Bom, senhores, eu também estou me familiarizando, essa é a primeira que eu faço, então a gente vai aprendendo também. Só registrar aqui também a Malta Fluke, parabéns a todos, muito bom o debate com visão construtiva. O Alex Braga aqui, isso aí, Gustavo Bozetti. Pode nascer agora uma união ímpar entre empreendedores de todos os nichos que vá pulverizar Lajeado e região de um crescimento homogêneo e saudável para toda a sociedade. E o Claito Miranda aqui, esse é colega da casa, esse não vale, mas eu vou respeitá-lo também. Parabéns a todos, é muito importante a opinião, parabéns. Que bom termos esse nível de discussão hoje no Vale e que vem somando tanto. E a malta aqui ainda, André, Rômulo e Fernando, vocês são show. Parabéns a todos aí pelo debate. Legal. Bom, Negócios em Pauta é assim, feito por vocês, com vocês, porque a gente só vai evoluir se a gente debater, discutir, se criticar, se autoavaliar, se reavaliar. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Nós esperamos voltar nos próximos dias com outra live, outro tema, em nome de A Hora e a CIL, que são os co-realizadores, também o patrocínio da Bebidas Fruc, da Unimed, da Pulseg, Rasa Advogados, Olicenter e Prefeitura de Lajeado. O projeto conta também com o apoio da Univates, Sincovat, CDL, Sebrae e SIC Vale do Taquari, que são as entidades que congregam este debate há mais de 3 anos. Uma boa noite e uma boa semana a todos, bom trabalho para nós todos. Obrigado. Boa noite.